nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, Orai por nós. São Pio V, São Pio X, Orai por nós. no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós chegamos então nessa parte sobre os sacramentos, né? Nós chegamos na Eucaristia. Eucaristia não, no batismo. Então, primeiro dos sacramentos. Então, na aula anterior, nós consideramos, digamos, a introdução geral aos sacramentos, né? Aquilo que pertence a todos os sacramentos, a definição dos sacramentos, né? É um sinal sensível e eficaz da graça significada, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também os efeitos do sacramento, a graça santificante, a graça sacramental, as graças atuais e o caráter, né, para três dos sacramentos, o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Bom, consideramos também a necessidade, né, da preparação e a importância da preparação para receber um sacramento. Essa preparação que é ainda mais importante do que a ação de graças. A ação de graças, como todos nós sabemos, é importantíssima. Isso quer dizer que a preparação é ainda mais importante. Nós vamos então agora passar para cada um dos sacramentos em particular, caminhando então nessa nossa quarta parte do catecismo, né? Já vimos o credo, já vimos a oração, já vimos os mandamentos, né? A moral católica e agora os sacramentos. Então, como eu tinha falado lá no início, é bom também acompanhando com a leitura de algum catecismo, né, de adulto, catecismo mais aprofundado, como o catecismo católico popular, com as ressalvas que nós fizemos lá no início, novo manual do catequista, né, que é a primeira metade do século XX, catecismo de São Pio X, que dá as bases, aqui nós já estamos um pouco além, não é? E também o catecismo romano, o catecismo do Concílio de Trento. Então vale a pena ir lembrando, né, insistindo mais uma vez, nosso propósito não é meramente especulativo, ou simplesmente para conhecer, mas para conhecer e colocar em prática, né? Conhecer, amar e servir a Deus melhor. Esse é o nosso propósito. Bem, passemos então ao batismo, né? O primeiro dos sacramentos. Nominalmente ou etimologicamente, né? Batismo sugere a ideia de imersão, ou mais precisamente, de ablução, de purificação com água. Então, o próprio nome já do sacramento sugere o que ocorre realmente, né? A purificação da alma. Então, o sacramento do batismo é o sacramento da nova lei, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na definição de sacramento. Então, sacramento da nova lei, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, pela ablução com a água e pela invocação da Santíssima Trindade, o homem fica regenerado para a vida sobrenatural, tendo então apagado o pecado original, e é incorporado à Igreja de Cristo. Então, o sacramento da nova lei instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, pela ablução com água e pela invocação da Santíssima Trindade, o homem fica regenerado para a vida sobrenatural
e é incorporado à Igreja de Cristo. Nós vemos o batismo explicitamente mencionado na Sagrada Escritura, por exemplo, São Mateus 28, 19. Finalzinho mesmo, do Evangelho de São Mateus, em que Nosso Senhor diz: "E depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Ou ainda, São Marcos 16, 16, então São Mateus 28, 19, São Marcos 16, 16, "Aquele que crer e for batizado se salvará, mas o que não crê se condenará." Mostra não só que o batismo foi instituído, como a sua necessidade, como nós veremos mais para frente. Também é mencionado o batismo em São João 3, 5, na conversa de Nosso Senhor com Nicodemos. O Nicodemos vem encontrar o Mestre, na calada da noite, por medo dos inimigos. Que significa justamente a alma, ainda num estado de trevas, de pecado, que não ousa entregar-se a Nosso Senhor inteiramente. Bem. Então, São João 3,5, Nosso Senhor diz: "Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus." Então, a Igreja sempre considerou, como é evidente, o batismo como sacramento. Definindo isso de modo solene, no Concílio de Trento, por exemplo. Um dos grandes erros dos protestantes diz respeito aos sacramentos. Então, a Igreja, por ocasião da heresia, do câncer protestante, aproveitou para clarificar ainda mais a sua doutrina sacramental. A conveniência do sacramento do batismo, que exista esse sacramento do batismo. Bom, a gente deve considerar, que se Deus é generoso na ordem natural, Ele o é ainda mais na ordem sobrenatural. E os sacramentos vão nos acompanhando ao longo de toda a nossa vida natural. Então, o sacramento que corresponde ao nascimento, na ordem natural, é o sacramento do batismo. E sendo a Igreja uma sociedade visível, é necessário no batismo também um sinal visível. O batismo é também, a gente viu, a incorporação à Igreja de Cristo. Para pertencer à Igreja de Cristo, para ser membro da Igreja de Cristo, é preciso ser batizado. Além do batismo, é necessária a fé e a submissão às autoridades legítimas também. Nós vimos isso quando falamos da Igreja lá atrás. Então, era muito conveniente que Nosso Senhor instituísse um sacramento que fosse no início da nossa vida, que correspondesse ao nosso nascimento natural. Quando foi instituído o batismo por Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, tem algumas opiniões distintas. A Igreja não chegou a definir isso. Não chegou a definir, então, em que momento foi instituído o batismo. Alguns dizem que foi até mesmo nessa conversa com Nicodemos, então mais para o início da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outros dizem que foi quando ele, Nosso Senhor, santificou a água, sendo batizado por São João Batista. Bem, nós já mencionamos, o batismo de São João Batista é completamente diferente do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo.
batismo de São João Batista era o que a gente chama, né, assim, fazendo uma analogia, uma comparação, é o que a gente chama hoje de sacramental, que é diferente de sacramento. Era uma espécie de água benta que dispunha para você se arrepender dos pecados. O batismo de São João Batista não apagava o pecado original. Bem, só para deixar claro isso, acho que ainda vamos reforçar ainda um pouquinho depois. Então, alguns dizem que foi instituído nessa conversa com Nicodemos, outros dizem que foi instituído quando Nosso Senhor santificou a água, quando foi batizado por São João Batista no Jordão. Todavia, a opinião mais provável é de que o sacramento do batismo foi efetivamente instituído quando Nosso Senhor manda os discípulos para que batizem todos os povos, como a gente acabou de citar, não é? Euntes docete. E depois ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a opinião mais aceita e mais provável é de que é nesse momento que o batismo foi instituído. Bom, só para reforçar essa questão do batismo de São João Batista, que é diferente do nosso sacramento, o próprio São João Batista afirma, né? Eu certamente vos batizo na água para a penitência, mas depois de mim virá um outro, maior do que eu, e que eu não sou digno de desatar as sandálias dele, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então, uma natureza distinta, né, de batismo. Bem, nós podemos distinguir 3 espécies de batismo. Batismo de água, que é o batismo propriamente dito, sacramento, que imprime caráter, né, de que nós estamos tratando aqui. Pode-se falar também de batismo de sangue, que é o martírio sofrido por nosso Senhor Jesus Cristo, né, como o martírio tem que ser, evidentemente. Então, é um martírio sofrido por amor a Nosso Senhor antes de ter recebido o batismo de água. Então, um catecúmeno, por exemplo, que antes de receber o batismo é morto, né, por ódio à fé. Alguém o mata porque tem ódio à fé. Então, ele vai ter um batismo de sangue, né? Essa pessoa aceita isso também, né? Não basta ela morrer, preciso que ela ofereça de fato a vida dela também a Nosso Senhor, né? Se entrasse um muçulmano aqui, fizesse um atentado, atirando em todo mundo pelas costas, a gente morresse sem fazer um ato de oferecimento a Deus, ao princípio não seríamos propriamente mártires, né? Precisa um aspecto voluntário no martírio. Bem, o batismo de sangue leva a pessoa para o céu, né? Ela está disposta a dar tudo por amor a Nosso Senhor, então é evidente que nisso inclui um arrependimento pelos seus pecados, ao menos mortais. Então o batismo de sangue leva a pessoa para o céu, mas não imprime caráter, né? Apaga o pecado original e os pecados atuais, mas não imprime caráter. Há o caso bem particular dos santos inocentes, né? Então, aqueles que foram mortos, né, a mando de Herodes, que queria matar Nosso Senhor Jesus Cristo, com medo do rei de Israel. Como diz a liturgia, o rei, né, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, não tira as coisas mortais, as coisas perecíveis, aquele que dá as coisas celestes. Herodes não tinha com o que se preocupar. Mas o fato, por medo, então, quer matar Nosso Senhor e mata, então, todas as crianças com menos de 2 anos. Não é? Bem, esses bebês, né,
evidentemente não tinham uso da razão, então não podia fazer um ato voluntário de martírio, de entrega da vida a Deus, mas foram mortos por ódio a Deus. Então, nesse caso, também são considerados mártires. Alguns até levantam a teoria de que, né, os bebês abortados entrariam em uma situação semelhante. Não é tão claro, né? Que não necessariamente é por ódio à fé, por ódio a Deus. Senão todo mundo que é assassinado seria um mártir em potencial também, né? O que não é o caso, evidentemente. Bom. Então, batismo de água, batismo de sangue, também temos o batismo de desejo, né? Já falamos um pouco ao tratar do dogma extra ecclesiam nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. Esse batismo de desejo pode ser explícito ou implícito. Explícito é aquele que sabe que tem que ser batizado, né? Que está se preparando para isso efetivamente, que já está arrependido de seus pecados, fez um ato de arrependimento dos seus pecados, menos dos pecados graves, né? Está realmente disposto a seguir Nosso Senhor, etc. Então, se ele morre, né? Sei lá, tem um acidente de carro, cai um avião aqui na capela, tudo é possível. Então, se essa pessoa morre, que tem esse já desejo do batismo, arrependido dos pecados, desejo explícito do batismo, arrependido dos pecados, se ele morre, terá o batismo de desejo, irá para o céu. Não terá o caráter, né, batismal na sua alma, mas irá para o céu por esse batismo de desejo. Claro que nós estamos falando aqui de alguém que já tem o uso da razão, então a partir dos 7 anos. Disso daqui a gente já deduz a necessidade estrita, absoluta, do batismo para as crianças até os 7 anos. Né? Que elas são incapazes de ter um batismo de desejo, que não tem ainda o uso da razão, né? Consequentemente da vontade propriamente, para ter um batismo de desejo. Então esse batismo de desejo pode ser explícito, como nós acabamos de falar, ou implícito. A pessoa cumpre a vontade de Deus, cumpre a lei natural, cumpre a vontade de Deus, mas não tem os meios para saber que é necessário o batismo para chegar ao céu. Então ela está de boa fé, arrependida dos seus pecados, quer realmente servir a Deus, e se ela soubesse o que Deus quer, ela faria realmente. Atenção, às vezes as pessoas confundem isso aqui com o fato de cada um praticar bem a sua religião. Não, não é isso que nós estamos falando, absolutamente. Praticamente todas as outras religiões praticadas bem infringem, por exemplo, a lei natural. Bom, politeísmo, por exemplo, né? Mais de um Deus, ou a idolatria, etc. Então, tudo isso nossa razão poderia conhecer que é irracional. Né? Ou então, bom, matar os outros me leva diretamente para o céu. É um problema grave. Então, o batismo de desejo não é cada um pratica bem a sua própria religião, não é nada disso, certo? E essa é uma recomendação que nunca deve ser dada, a não ser para um católico, evidentemente. Pratique bem a sua religião. Não. Tem cabimento. Pratique bem o erro. Não. Bem, então, batismo de desejo pode ser explícito ou implícito. Nós passamos, então, para a matéria do batismo, né? Na parte lá da introdução geral, nós falamos, é um sinal sensível. Esse aspecto sensível engloba a matéria e a forma. A forma é o que tem de menos determinado, né? A água, o óleo, a imposição das mãos, alguns sacramentos mesmo palavras. E a forma é aquilo que vai determinar isso, em que sentido a água está sendo empregada, em que sentido o óleo está sendo empregado. No sacramento da crisma, por exemplo. Né? Bem, a matéria remota do sacramento do batismo é a água.
para ter batismo é preciso ter água. Tá claro? Não basta ter água, então nós temos a matéria próxima. A matéria próxima do batismo é a água derramada na pessoa, ou essa água purificando a pessoa. Inclusive, por que a igreja proibiu o batismo por aspersão, como no asperges ali na missa? Houve algum momento, em um lugar ou outro, em que houve batismo assim por aspersão. Porque não é garantido que realmente a água seja derramada em modo de purificação. Se cair só uma gota que fica parada, não purifica. Tem que escorrer a água, certo? Então é arriscado não haver o batismo se é por aspersão. Então é preciso que a água escorra, porque a água só limpa escorrendo. Bom, então é a água derramada na pessoa. A gente precisa parar e pensar um pouco. Deus faz as coisas bem feitas, né? O sacramento do batismo é o mais necessário para a salvação. A gente falou isso lá quando ordenou os sacramentos. Vamos falar isso também mais em breve sobre a necessidade, mais daqui a pouco. Quando falaremos da necessidade do batismo. Então, o batismo é o sacramento mais necessário para a salvação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo coloca como matéria para o sacramento mais necessário para a salvação algo que é relativamente fácil de ser encontrado: água. Não colocou vinho, nem azeite, nem outra coisa, mas água. Então, é algo fácil de ser encontrado. Então, mais necessário, uma matéria fácil. Essa água pode ser de fontes, mananciais, rio, mar, lago, pode ser da neve, de um poço, de gelo derretido. Destilada, ela pode estar fria, quente, não interessa. Inclusive a água da torneira aqui está pelando. Seria válido, ainda que a criança se queimasse. Acho que não chega a tanto. Por outro lado, não é água, saliva, lágrima. Vou batizar com as minhas lágrimas, é tão bonito. Não. Não é válido. Saliva, lágrima, suor, suco, vinho, cerveja, lodo, tinta, chá, café, embora eu já tenha falado da questão disputada no seminário, né? Se o café do seminário era matéria válida ou não. De tão fraco que era. Não, brincadeira, não era tão fraco. Dependia de quem fizesse, porque eram seminaristas que faziam o café, então o pessoal podia errar a mão tanto de um lado quanto do outro. Teve um seminarista que foi, uma anedota, foi fazer o café, um café da manhã, a gente faz o café da manhã, né, cada seminarista. E aí tinha um potezinho lá escrito café, só que era chá, não tinha nada a ver com café. Ele botou na cafeteira, né, botou lá, foi a água passando, e aquele cheiro de chá, e era o chá do reitor ainda mais, exclusivo. E no final, ele achou que estava normal. Bem, ainda bem que o reitor morreu de dar gargalhada, né? Mas bem, em caso de extrema necessidade, poderiam ser empregadas algumas matérias que são duvidosas. Realmente não tem água, então algumas coisas poderia tentar, porque são duvidosos. Um caldo muito aguado, né? Ou o café do seminário. Uma cerveja muito fraca.
a água que sai de parreiras, de videiras ou de outras plantas. Mas isso é só em caso de grave necessidade. A pessoa está morrendo, não tem água de jeito nenhum, eu posso tentar com alguma dessas coisas que são duvidosas. Fora desse caso de necessidade, né, a matéria lícita no rito romano tradicional do batismo é a água batismal, feita na vigília pascal, com a sua devida oração, que é um prefácio, né, que é a oração mais solene da igreja. Né? Na missa tem um prefácio, para a água batismal tem um prefácio, nas ordenações, né, a ordenação é feita, a oração principal em modo de prefácio. Então, a matéria lícita no rito romano tradicional, fora o caso de emergência, né, é a água batismal, feita na vigília pascal, né, com o prefácio, com a mistura dos santos óleos, o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Por exceção, essa água batismal também pode ser feita fora da vigília pascal. Por exemplo, foi feita água batismal, vai ter uma quantidade de batismo muito maior do que o previsto. Então, pode faltar água e fazê-la fora da vigília. Né? O batismo na igreja latina, que somos nós, né, de rito latino, se faz por infusão. Então, a água sendo derramada na cabeça, né, da pessoa, a princípio. Então, o batismo se faz por infusão, ao mesmo tempo que se pronuncia a fórmula sacramental. Então, derramada a água com a fórmula sacramental. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a água tem que correr, né? Por exemplo, às vezes vai batizar um adulto, sobretudo se for mulher. Vai ter um cabelo, se cair água só no cabelo, é duvidoso se foi válido ou não. Bem, o batismo por imersão, que tem voltado, né, um pouco como moda em algumas comunidades, digamos assim. A igreja descontinuou essa prática, né, a igreja latina, sobretudo, pela inconveniência, né, sobretudo no batismo de adultos, sobretudo de mulheres. Né. Às vezes, inclusive, né, em padres da igreja, ou documentos mais antigos, se fala em diaconisas. Né, tem que acabar com a história de que diaconisa, quando tem esse nome, era como se fosse um diácono ou mulher. Isso aí nunca existiu. Diaconisa era alguém que ajudava, e não na liturgia, justamente, né, e não como ordem sagrada, mas uma das coisas que faziam as chamadas diaconisas era ajudar no batismo das mulheres, né, justamente para que fosse feito um batismo por imersão, para que fosse feito com maior decoro. Não é? Bem, bom, se não for possível, por algum motivo, né, derramar a água na cabeça, pode derramar em qualquer outra parte do corpo. Né? No caso, por exemplo, de um batismo intrauterino. No parto, o bebê está na posição errada para nascer e está com perigo de morrer, então pode se batizar em qualquer outro membro, e é válido, não há dúvida de que seja válido. Certo? Bem. Então, só para relembrar, não são essas três formas de batismo, né, que já existiram: por infusão, que é o que a gente faz; por aspersão, que já não existe mais; e por imersão. Né? A imersão é submergir totalmente a pessoa que será batizada na água, inclusive a cabeça, tirando em seguida
ao mesmo tempo pronunciando a fórmula sacramental, que foi praticamente abandonada, né, em virtude dessas dificuldades práticas. Bem, então isso para a matéria, né, do sacramento do batismo. Para a forma. A forma do sacramento do batismo são as palavras pronunciadas pela mesma pessoa que derrama a água. Não podem ser duas pessoas distintas, uma derramando a água e a outra falando. Tem que ser a mesma pessoa, certo? Então, a forma, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sem o amém, inclusive. Bom, se falar o amém, não torna inválido, claro. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São as mesmas palavras contidas na Sagrada Escritura. Ide, ensinai todos os povos, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nessa forma, nessas palavras, há 5 coisas. A pessoa que batiza, ego, eu, né? Que não precisa nem estar explícito, né? Te baptizo, né? Já está aí implícito no verbo, claro. Então, 5 coisas. A pessoa que batiza, ego, a pessoa batizada, te. Não precisa nem falar o nome da pessoa. Não batizei porque eu não sabia o nome da pessoa que estava morrendo. Não interessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa que batiza, a pessoa que é batizada, te. A ação de batizar, ego, te, baptizo, né? Baptizo. Terceira coisa. A unidade da natureza divina, um só Deus, in nomine, em nome, no singular. E, ao mesmo tempo, a distinção das 3 pessoas divinas. Em nomine, a unidade, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pode ser em português, né? Não tem problema no caso de emergência. E se a pessoa faz algum errinho, né, que muda um pouco em sentido, mas em geral, o sentido geral é guardado, também é válido. Bem, o batismo é necessário para a salvação. Depois da vinda de Nosso Senhor, depois da instituição do batismo, o batismo é necessário para a salvação. Batismo sacramento, batismo de desejo ou batismo de sangue, certo? Para uma criança de até 7 anos, como a gente mencionou, é necessário o batismo sacramental, a não ser que ela tenha recebido o batismo de sangue, né? Que ela seja morta efetivamente por ódio a Deus, como os santos inocentes. Para um adulto é possível ter o batismo de desejo, né? Implícito ou explícito. Quem pode receber o batismo? Toda pessoa não batizada que o deseja receber. Bom, claro, a criança, um bebê, né, até os 7 anos não precisa ter esse desejo, né? Supre o desejo dos pais ou dos responsáveis pela criança. Agora, um adulto precisa também ter esse desejo de receber o sacramento. Para receber validamente o sacramento, receber validamente o batismo, a pessoa não precisa estar arrependida dos pecados, a gente já tratou disso. Não precisa nem ter fé, a fé católica, certo? E esse batismo vai ser válido. Bom, para batizar uma criança... Bom, agora, para ser um batismo lícito, atenção a essa distinção, validade e liceidade, né? Válido é para o sacramento existir, lícito é para que ele seja recebido sem pecado. Para o batismo ser lícito, claro,
Para um adulto, ele tem que estar arrependido dos seus pecados, ter a fé católica, né? Além de desejar receber o batismo. Só para esclarecer, né? Dar um exemplo ainda para essa questão de distinção entre validade e liceidade, né? Um padre, né, foi ordenado, ele é padre, mas que foi suspenso de ordens, quer dizer que ele está proibido de celebrar os sacramentos. Se ele for lá rezar a missa, vai ser uma missa válida, né? Mas vai ser ilícita, pecaminosa, gravemente, porque ele está proibido pela autoridade legítima, certo? Bem, para batizar uma criança, aqui a gente já entrou um pouco na questão do sujeito do batismo, né? Quem pode receber o batismo? Já saímos da forma, estamos no sujeito do batismo, quem pode receber o batismo. Para batizar uma criança, não basta que os pais ou que os responsáveis legais queiram batizar a criança. É uma coisa que a gente vê se disseminando um pouco atualmente, às vezes por influência de algumas autoridades eclesiásticas, como se todo mundo tivesse um direito total, pleno de ser batizado. Falso. Para batizar uma criança, é preciso que se tenha firme esperança, ou uma esperança fundada, de que esta criança vai ser educada na fé católica. É o que diz até mesmo o Código de Direito Canônico. Então, os pais não são casados na Igreja Católica, nem pretendem fazê-lo, não demonstram uma vontade séria de fazer isso. Não, você tem esperança fundada de que essa criança vai ser educada na Igreja Católica. Ou ainda, criança adotada por homossexuais. Ah, mas ela não tem culpa e ela tem direito a receber. Não, não tem direito de receber. Por quê? Porque é menos pior um pagão do que um apóstata. Então, é melhor uma pessoa que nunca foi batizada do que uma que foi batizada e nega a fé. Então, não se batizam essas crianças para o bem delas. Certo? Depois Deus vai dando as graças, né? Quando ela chegar na idade de poder pedir por ela mesma, e por batismo é 7 anos. Claro, né? Que se chega criança com 7 anos, os pais são completamente contrários, é uma situação assim, avaliada, né? Mas seria possível a princípio. Então, ela não pode ser batizada, né, até os 7 anos, se não há esperança fundada de que ela seja educada na fé católica, porque é menos pior um pagão do que um apóstata, alguém que recebeu o batismo e nega a fé católica depois. Isso para o bem dela. Então, bom, vai ser batizado, Deus vai dando as graças, né, para lá na frente ela pedir por conta própria o batismo. Bem, pode haver o caso, né, de se batizar ainda dentro do útero, né, quando se percebe que o bebê não viverá por mais muito tempo. É uma coisa possível, que deveria, na verdade, até ser mais fácil, né? Se nós estivéssemos ainda numa sociedade católica, né, que se preocupasse também com os princípios católicos no exercício da profissão, certamente a medicina teria desenvolvido meios aptos e relativamente fáceis para isso, batizar mesmo dentro do útero quando há necessidade, né? Quando se percebe ali que a situação é delicada, frágil, então para se poder batizar assim. Existe até, em certos casos, cirurgia intrauterina, muito mais um batismo. Bom, eu não conheço nenhum caso pessoalmente, né, diretamente, mas lembro que um padre no seminário falou que já tinha visto. Inclusive ele acompanhou, né, por meio de vídeo para assegurar que realmente tinha acontecido o batismo.
Bom, com relação a fetos abortivos, né? A princípio também se deve batizar, né? Por mais que esteja desfigurado, ou por mais será que é o feto, não é, né? Num aborto espontâneo, às vezes há dúvida. Então se deve batizar sob condição, dizendo, se és capaz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que a água tem que tocar diretamente na pessoa, então é preciso tirar as membranas, etc. Bem, outra questão. Sou muito católico, eu descobri agora no Catecismo de Adultos que para as crianças o batismo é absolutamente necessário. Eu trabalho no hospital, então vou sair batizando todos os bebês, mesmo contra a vontade dos pais. Posso fazer isso? Não pode. Não posso ir contra a lei natural. O direito dos pais sobre a educação dos filhos é tal na lei natural que eu não posso ir contra isso para batizar, certo? A não ser quando há um perigo sério para a vida da criança, até os 7 anos. Então, a criança realmente está em perigo sério de falecer, eu posso batizar mesmo contra a vontade dos pais. Mas aí eu tenho que também ter esse bom senso prático, né? Eu batizei a criança de emergência, que realmente está um perigo grande, contra a vontade dos pais, eu vou notificar o pároco do lugar para que possa ser feito o registro, porque se essa criança sobreviver, a gente vai ter alguma ideia, né? Então, num caso assim, né, perigo para a vida da criança até os 7 anos, seria ele se batizar e tomar as providências para que o batismo seja registrado. Tem um caso famosíssimo no século XIX, na época de Pio IX, o caso Mortara, né? Era uma empregada, né, doméstica católica que trabalhava na casa de uma família de judeus. Um dos filhos, né, dessa família adoeceu seriamente, perigo de morrer, e a empregada católica batizou a criança, o menino. Só que o menino não morreu. O que fez Pio IX? Batizado, tem que garantir a educação católica. Pio IX pegou a criança para educar catolicamente. Estamos aqui no século XIX, ainda havia os estados pontifícios. Era território Roma do Papa, né? Também temporalmente falando. Então, Pio IX pegou o menino, né, a criança, para educar catolicamente. Foi um escândalo terrível, né? Então, no século XIX, o século do liberalismo, né, em que a maçonaria estava agindo veementemente, abertamente, né, em luta franca contra a igreja. Então foi assim um grande escândalo, um grande ataque ao Papa Pio IX. Inclusive é o Papa antiliberal, né, por antonomasia, né, por excelência. Inclusive, alguns dizem que o Papa Pio IX era um liberal que depois se tornou antiliberal. A história não é assim tão simples, né? É um pouco um clichê isso daí. Bom, em todo caso... Entre parênteses, alguns dizem que hoje a maçonaria já não age, né, como ela agia no século XIX. Não age tão abertamente que não precisa, né? Toda a sociedade já está baseada em princípios maçônicos, né? De liberdade religiosa, de liberdade de culto, né? De moral livre, ensino laico, Estado laico, etc. Indiferentismo religioso. Bom, então, na época, houve uma grande campanha, né? Uma campanha feroz contra Pio IX. Depois, quando a criança estava mais velha, tendo sido educada catolicamente, perguntaram para ela se ela queria voltar para a casa da família, ou se queria continuar sendo educada como estava, né? Católica. A criança cresceu e se tornou padre, certo? Então, viva o Papa. Bem, são equiparados às crianças, né, para o batismo, os doentes mentais que não têm nenhum momento de lucidez, né, que não usam a razão em nenhum momento. Então, é como criança, então pode ser batizado. Podem ser batizados essas pessoas sem problemas, né, os doentes mentais sem momentos de lucidez.
Se é um doente mental, mas que alterna momentos de lucidez e não lucidez, então é preciso esperar um momento de lucidez para falar com a pessoa e perguntar se ela quer ser batizada, certo? Ministro do batismo. O ministro ordinário do batismo é o padre, em situação normal é o padre. Bom, qual é o direito canônico atual? Também é o diácono. Não tem problema, o diácono batizar. Em caso de necessidade, qualquer um pode batizar e deve batizar. A criancinha ali está morrendo, qualquer um pode batizar. Deus faz as coisas bem feitas, é o sacramento mais necessário, é a água, que é fácil, qualquer um pode batizar. Uhum. Acho que a gente não tratou lá na introdução dos sacramentos sobre o ministro, né, dos sacramentos. Quer dizer, aquele que pode administrar os sacramentos. Para o batismo a gente viu, para administrar validamente pode ser qualquer um. Né? Em situação normal, por exemplo, minha criança não está com nenhum risco, nem nada, mas eu vou batizar em casa a si mesmo. Vai ser válido? Vai. Vai ser ilícito. Gravemente pecaminoso, vai ser válido, certo? Então, o ministro do batismo, para validade qualquer um, né? Para os outros sacramentos, nós já temos a necessidade de ministros específicos para validade. Eucaristia, confissão, extrema-unção, o padre. Né? Bom, matrimônio, os próprios nubentes, né? Crisma e ordem, o bispo. Crisma o padre pode também com delegação do bispo. Então nós vamos ver para cada sacramento quem é o ministro, né, para a validade em particular. Bom, e o ministro do sacramento, ao administrar o sacramento, ele deve ter a intenção de fazer o que faz a igreja. Por mais que ele tenha uma ideia errada do que a igreja quer fazer. Um protestante que chegasse e batizasse com água, derramando água, dizendo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querendo fazer o que faz a igreja de Cristo. Mas ele imagina que a igreja de Cristo não quer apagar o pecado original, né? Não quer dar a graça propriamente, que é só uma ocasião, né, para Deus dar graça, que não é ex opere operato, como a gente viu na introdução aos sacramentos. Ele tem uma ideia completamente torta do que a igreja quer fazer, mas ao administrar o sacramento, ele tem a intenção de fazer o que a igreja quer fazer. Tem a intenção de fazer o que a igreja de Cristo quer. Esse sacramento vai ser válido, certo? Então, o ministro do sacramento não precisa ter fé. Podia chegar aqui um pagão, um judeu, né, e batizar validamente. Eu quero fazer o que faz a igreja de Cristo. E batizar, né, derramando água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ser válido. Então, isso é importante. Um adulto, para receber validamente o batismo, precisa também ter a intenção de receber o sacramento. Bom. Então, para deixar claro, mesmo que o ministro não tenha fé, se ele tem intenção de fazer o que faz a igreja, o sacramento será válido. A gente não sabe se o padre, né, em tal lugar, ele realmente acredita que está o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Nosso Senhor na hóstia. Será que a missa dele é válida? Se ele não acredita, mas ele quer fazer o que faz a igreja, por mais que ele ache que a igreja queira fazer somente uma simbologia, vai ser válido, certo? É importante, porque isso torna a coisa um pouco mais objetiva, né? Não fica dependendo do subjetivo e das disposições completamente subjetivas do ministro. Há relatos, por exemplo, né, na antiguidade, havia peças
cômicas, sacrílegas, né, de zombaria da Igreja dos Sacramentos. E há relatos de casos em que nessas peças sacrílegas, né, eles simulavam sacramentos para zombar, para profanar. Mas há relatos de que, ao jogar água e dizer a fórmula do batismo por zombaria, a pessoa se converteu. Por zombaria, eu quero fazer o que faz a Igreja de Cristo, né, mas zombando, como se não fosse acontecer nada. O outro lá, por um mistério qualquer, estava com desejo de receber efetivamente o batismo, às vezes até por uma certa zombaria também, não, quero receber para ver se realmente dá alguma coisa. E tendo assim feito, a pessoa se converteu no ato. Então não acreditavam em nada, não tinham fé, mas foi um sacramento válido. E a graça ali foi dada, né, de uma maneira extraordinária, a pessoa se converteu. Porque foi efetivamente batizada. Bem, um adulto, para receber licitamente um sacramento, tem que ter a instrução correspondente na fé. E arrependido dos seus pecados, se eles existem. Bem, os efeitos do batismo. Primeiro, o batismo apaga totalmente o pecado original. E os pecados atuais, se existirem. Claro que a pessoa tem que estar arrependida, né, para ter o perdão dos pecados atuais se for um adulto. Se for uma criança, não tem pecado atual. Criança até 7 anos. Então apaga totalmente o pecado original e os pecados atuais, se tiver. Segundo efeito, ao mesmo tempo em que apaga o pecado original, infunde na alma a graça santificante. Então a infusão da graça santificante. E a graça santificante, junto com as virtudes sobrenaturais que a gente considerou, junto com os dons do Espírito Santo. Não confundir dons do Espírito Santo com dons carismáticos. Não. Então, infunde na alma a graça santificante, com as virtudes sobrenaturais, com os dons do Espírito Santo. E a graça sacramental, né? Quer dizer que essa graça santificante tem uma certa tonalidade, uma certa coloração correspondente à natureza e à finalidade do sacramento. Batismo, terceiro efeito, quer dizer, quarto efeito, perdoa a pena devida por todos os pecados que a pessoa tiver. Então, um adulto aqui, mais de 7 anos, um adulto que tenha cometido pecado mortal e venial, se ele tiver arrependido, no batismo esses pecados serão apagados, como a gente falou, mas também a pena devida por esses pecados essa pena será apagada. Uma espécie de indulgência plenária, né? O batismo de um adulto. Inclusive, né, às vezes, quem foi batizado adulto fica com dúvida. Eu posso confessar os pecados cometidos antes do batismo? Não, porque os pecados cometidos antes do batismo não são matéria de confissão. Não existe confissão dos pecados anteriores ao batismo. Confissão é para os pecados cometidos depois do batismo. Inclusive, um dos nomes, né, dados ao sacramento da penitência, da confissão, é a segunda tábua da salvação. A segunda, porque a primeira é o batismo. Bem, quinto efeito. Então, quarto efeito é o perdão da pena devida pelos pecados, né? O quinto efeito, imprime caráter. Então, essa marca indelével na alma que não se apaga. A marca de filho de Deus.
Nós vimos já o tratado Caráter Sacramental de forma geral, na introdução aos sacramentos, é uma certa participação no sacerdócio de Nosso Senhor. O batismo dando uma participação, sobretudo, passiva, para receber as coisas sagradas. Embora tenha alguns aspectos ativos, né? Administração do matrimônio e também o santo sacrifício da missa, mas por meio, né, de um modo bem particular, por meio do sacerdote. Os padrinhos do batismo. O batismo, ele estabelece um parentesco espiritual entre a pessoa batizada e seu padrinho e sua madrinha. Inclusive, no Código de Direito Canônico Antigo, 1917, esse parentesco espiritual entre o batizado e o padrinho ou a madrinha, dependendo do sexo do batizado, era um impedimento para o matrimônio. Então, digamos assim, se o homem era o padrinho da menina, depois não poderiam casar, certo? Hoje já não existe mais esse impedimento, mas o parentesco espiritual permanece. Então, a princípio, salvo um caso de emergência, todo aquele que é batizado deve ter um padrinho. Inclusive, se alguém é batizado de emergência, depois tem que fazer o complemento do rito. O batismo de emergência é só o essencial, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando a água. Inclusive, isso é bom notar, todo católico deve saber como faz para batizar, não é? Então, a gente já ensina isso para as crianças na primeira comunhão, então quanto mais um católico adulto, né? Uma vez eu estava saindo do hospital, tinha visitar um sobrinho que tinha nascido, estava de batina, era seminarista ainda, acho que era diácono. E aí, um senhor me para, o senhor é padre católico? O senhor é padre? Eu sou... Não, eu falei, não, ainda não, sou diácono. O senhor é católico? Eu falei, graças a Deus. Ah, não, porque o senhor poderia me explicar como é que batiza? Não é uma pergunta normal. Eu falei, mas por que o senhor precisa saber? Ele falou, não, porque a minha filhinha está ali na emergência, ela tem, sei lá, quantos meses? 3, 4 meses, está com bronquite, está na emergência, está um pouco mal, e eu queria então batizar. Eu expliquei, você pega a água, derrama na sua filha, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vi que ele não estava muito seguro, né? Eu falei, não, eu vou lá. Aí ele falou, não, mas vamos fazer escondido da minha esposa, porque senão ela vai ficar com muito medo, achando que vai morrer, né? Que a nossa filha vai morrer. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai lá e a gente vê como fazer. É evidente que se a gente fizer escondido dela, chegar lá, porque ela estava lá, né? Você vai dizer, com licença. Ou você chegar assim, eu estou sem falar nada e batizar, acho que vai ser pior. Bom, a gente foi lá, expliquei para a mãe, nós vamos, a sua filha tem 3, 4 meses, né? Tá em uma situação um pouco delicada, nós vamos batizar para garantir, em primeiro lugar, o bem da alma dela, né? E pode ser também, com a graça de Deus, que até mesmo naturalmente, né, para a saúde dela, faça bem e Deus ajude. Né? E ela, tranquila. Bom, então, a gente foi lá e batizou, pegou a água lá no filtro e eu batizei, né? Assim, para mostrar, todo católico tem que saber como batizar. Bem, então, mas isso que eu estava falando, num batismo de emergência, né? Então, se batiza de emergência, depois tem que fazer o complemento do rito, né? Com todas as outras cerimônias do batismo, que conferem graças, que dispõem melhor a alma, né? Para receber mais graças, justamente. Então, a princípio, todo aquele que é batizado deve ter um padrinho, né? O normal, ao contrário do que se pensa, é ter um padrinho ou uma madrinha. Ter um padrinho e uma madrinha é uma permissão legítima, né? Etc.
Tem ali um backup, mas não é obrigatório. Não, obrigatório mesmo é ter um. E o Código de Direito Canônico coloca como normal mesmo ter um, ou um padrinho ou uma madrinha. E os padrinhos devem ser muito conscientes da função deles, e os pais também. O padrinho não é para dar presente, né? O padrinho é para ajudar na educação católica daquela pessoa, criança ou adulto. Bom, tem algumas condições no direito canônico para ser padrinho ou madrinha. Primeiro, ser batizado, é evidente. Como é que você vai ajudar alguém que é mais do que você, né, se você não for batizado? Depois, ser crismado. Ter 16 anos, pelo menos. E, claro, ter uma vida católica coerente, séria. Convém também que seja alguém relativamente presente na medida do possível, que possa ajudar. Sobretudo se for o batismo de um adulto, alguém que tenha influência sobre a pessoa. Que a pessoa ouça, né? Que a pessoa realmente considere. Os padrinhos, como o próprio nome diz, são pais no âmbito espiritual, nessa nova regeneração que é o batismo. Então a escolha dos padrinhos é algo muito sério da parte dos pais. Negligenciar, ser negligente na escolha dos padrinhos, pode chegar até a ser um pecado grave. Porque se está prejudicando seriamente o filho. Bom, na prática, claro, né, para um padrinho realmente católico, se os pais não são tanto, às vezes é muito difícil. Na verdade, sempre é muito difícil quando os pais não cooperam. Porque a educação, no fundo, é realmente em grande parte dos pais. Né? E quando batizar? Para o batismo, né, dos recém-nascidos, 1 mês, no máximo. Quando a gente fala isso hoje, todo mundo fica espantado, né? Não sei o quê, isso é um absurdo, não está na Bíblia. São João diz, né? Se nós escrevêssemos tudo que Nosso Senhor fez e ensinou, nem todos os livros poderiam conter. Então, existe a tradição que precede, inclusive, a Sagrada Escritura. Bem, mas os moralistas antigos apontavam até um pouco menos do que isso, 2 semanas, 3 semanas. O fato é que o Código de Direito Canônico atual diz que batize o quanto antes. Meu sonho é batizado no mesmo dia ou no dia seguinte, com a mãe da maternidade ainda. Crueldade com as mães. Aí tem gente que tem que esperar o padrinho vir do outro lado do mundo, né? Não, pera lá, não é isso que interessa. Então bota esse padrinho que vem do outro lado do mundo, que parece uma pessoa realmente fantástica, né? Bota como por procuração, entendeu? Mas não pode atrasar para vir o padrinho, tem cabimento. Ou então, não, passar um pouco mais de tempo que chora menos. Não, a experiência prova que chora menos quanto mais recém-nascido. Quanto mais velhinho vai ficando, mais chatinho. Não, estou brincando, mas chora mais. Ou então, já ouvi isso também, não aqui, né? Por enquanto, né? Não, a gente espera mais que saia mais bonito na foto, não interessa a foto. Interessa a alma da criança.
Então, batismo não é um evento social, em primeiro lugar, para reunir toda a família, para dar docinho, para dar não sei o quê. Tudo bem, pode dar também, a gente aceita, mas não é esse o objetivo, certo? É algo sobrenatural, maior do que a criação do céu e da terra, né? Nos diz Santo Agostinho. Porque a criação do céu e da terra, feita por Deus, é evidente, está na ordem natural. O batismo na ordem sobrenatural, nos faz participar da vida divina. Então, o batismo, que ocorre rapidamente, cerca de 15 minutos, né, o rito todo, está na ordem sobrenatural, não é um evento social. Sendo possível, se reúne a família, etc. Não sendo possível, não tem problema. Se batiza até um mês. Depois desse tempo, né, de um mês, começa a haver uma negligência séria da parte dos pais para com a salvação dos filhos. Os recém-nascidos são relativamente frágeis. Então, se vai adiando o batismo, é um risco para a salvação da pessoa, do bebê. Pode deixar de ir para o céu, porque não foi batizado. E vai para o limbo dos bebês. Às vezes se alega que não faz o batismo porque o filho ainda é muito frágil, está meio doente, mais uma razão para fazer o batismo o quanto antes, né? Na verdade. Também é curioso, antigamente, que tinha condições médicas e de saúde, de higiene, muito mais precárias, se batizava em 1, 2 dias. Hoje, tem muito mais condição, não, o filho é frágil, vamos esperar mais. Tem um problema. Bem. O batismo pode ocorrer em qualquer dia da semana, a princípio. E a princípio na paróquia, né? Na igreja. Hoje já não existe mais obrigação de batizar na paróquia, né? Na paróquia onde vivem os pais. Então, qualquer dia da semana, na igreja, né? Bom, hoje também se exige, nas dioceses de um modo geral, a preparação, né? Aquele curso de batismo, etc. A ideia em si é boa, a execução nem sempre. Sobretudo, às vezes, uma pessoa nem frequenta nem nada e quer batizar o filho. Seria ocasião para dar alguns princípios importantes, né? Infelizmente, às vezes se confirma a pessoa os seus maus princípios. Bom, uma vez batizada a pessoa, se faz o registro do batismo, né? Que será necessário para os outros sacramentos. Primeira comunhão, crisma, matrimônio, ordem. Então, você vai ter que mostrar que você foi batizado, vai ter que pedir a certidão de batismo, a declaração de batismo, na paróquia em que foi batizado. Bem, para concluir o batismo, vamos percorrer rapidamente o batismo no rito romano tradicional. O batismo ele começa fora da igreja, para significar que aquela pessoa, não sendo ainda batizada, não é membro da igreja, não pertence ao corpo místico de Nosso Senhor. Não pertence à igreja. Então começa fora da igreja. O padre usa a estola roxa, mostrando a tristeza pelo estado daquela alma, que se encontra em estado de pecado, pecado original, separada de Deus. Não é? Durante o rito, algumas cerimônias se repetem mais. Por exemplo, o sinal da cruz, feito principalmente na testa e no peito. O sinal da cruz, a cruz de Cristo, para nos lembrar de onde vêm todas as graças, do sacrifício redentor de Nosso Senhor. As graças nos vêm da cruz, principalmente. Então, o sinal da cruz, lembra que é da cruz que vem a nossa salvação, é da cruz que vem a eficácia do batismo. O sinal da cruz é feito, sobretudo, na testa, significando a inteligência, né? Então, a fé que está na inteligência, nós vimos ao tratar das virtudes teologais. Não é? A fé está na inteligência. A fé é a adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus, adesão por causa da autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar.
No peito significa a vontade, né? O coração que significa a vontade. Então, para a caridade, para que aquela alma tenha sempre a fé e a caridade, a fé e as obras. Acredite em Deus e ame a Deus. Outra cerimônia que se repete muito é a imposição da mão. O movimento das mãos significa as bênçãos de Deus sobre aquela alma, mas quando a gente coloca a mão sobre alguma coisa, para mostrar que nós temos a posse sobre aquilo. Então, alguém vem aqui querendo pegar meu relógio, né? Eu boto minha mão em cima. Né? Então, é Deus que vai ser o Senhor daquela alma, né? Sendo apagado o pecado original, tirando o domínio do demônio daquela alma, para que Deus seja realmente o Senhor daquela alma. Então, a imposição das mãos significa também isso, né? O senhorio de Deus sobre aquela alma. Além disso, também se repetem os exorcismos, né, durante o batismo. Porque lá onde está o pecado, lá há certo domínio do demônio. Lá onde está o pecado, o demônio tem certo domínio. Então, nessa alma ainda tem um pecado original, o demônio tem certo domínio, precisa ser afastado. Ele é afastado pelos exorcismos no rito do batismo. E também para que a alma possa ficar melhor disposta, né? Para que tudo possa correr bem durante o batismo e a criança possa efetivamente ser batizada. O batismo começa assim, né? Que pedes à Igreja de Deus a fé. Para que te serve a fé? Para alcançar a vida eterna. Nós estamos completamente no sobrenatural. Nós estamos aqui, né, como a gente mencionou, num evento social. A fé. Para que serve a fé? Alcançar a vida eterna. Essa é a finalidade do batismo. Bem, alguns outros ritos, né, na cerimônia do batismo. O sal que se coloca na boca da criança. O sal tem duas funções. Preserva os alimentos da corrupção. Hoje já não se usa mais tanto, né, em geral, mas é muito útil para preservar os alimentos da corrupção e também dá gosto aos alimentos. Então, para que a criança seja preservada da corrupção do pecado, para que ela tenha gosto pelas coisas celestes, né? Além disso, o sal é uma certa purificação da língua, da boca, para receber posteriormente a Sagrada Comunhão. Até um dos motivos, nós vamos ver quando tratar da Eucaristia e sua recepção, para se receber a comunhão diretamente na boca, claro que não é o principal mesmo. Bom, aproximando-se o batismo, o padre entra na igreja, ele pega a extremidade esquerda da estola e coloca sobre a cabeça da criança. O que é a estola? É o poder sacerdotal. Significa que se essa pessoa quer alcançar a vida eterna, a salvação, ela deve se submeter aos legítimos pastores da verdadeira e única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, submeter-se aos legítimos pastores nas suas ordens legítimas, claro. Então é a submissão necessária à hierarquia da igreja, né, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao entrar na igreja, o padre recita com os padrinhos o credo e o Pai Nosso. O credo, então, o resumo de tudo aquilo que pais e padrinhos devem ensinar aquela pessoa a acreditar. E o Pai Nosso, que resume tudo aquilo que o batizado deve desejar, como nós vimos ao explicar o Pai Nosso. Bom, depois o padre pega um pouco de saliva, repetindo o gesto de nosso Senhor Jesus Cristo, coloca nas narinas e nos ouvidos, né, da pessoa. Nos ouvidos, porque, como diz São Paulo, a fé vem pelos ouvidos. Então, para que a pessoa tenha os ouvidos abertos à pregação da fé, a inteligência aberta à fé, para aderir a ela.
Então, para que possa ouvir os ensinamentos de Nosso Senhor, pela boca daqueles que devem transmitir esse ensinamento. O padre, os pais, padrinhos. E nas narinas, para que possa sentir e seguir o suave odor de Nosso Senhor Jesus Cristo e das suas virtudes. Depois tem a renúncia a Satanás, as suas obras, as suas pompas, né? E a profissão de fé também. Todo o resumo do batismo é isso, né? O abandono do pecado, do demônio, do mundo, e a consagração completa a Deus. E toda a nossa vida espiritual, desenvolvimento do batismo. Mas devemos muitas vezes parar e refletir sobre as promessas que fizemos no nosso batismo e tentar sermos fiéis a essas promessas e vivê-las bem, pedir a Deus as graças atuais para sermos bons filhos dele. É importante. Depois vem a unção com o óleo dos catecúmenos. Os catecúmenos, aqueles justamente estão sendo preparados para o batismo, né? Na igreja há 3 óleos consagrados pelo bispo na quinta-feira santa. O óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma e o óleo dos enfermos, né? Bem, a unção com o óleo dos catecúmenos é feita no peito e nas costas. No peito, para significar a abundância da caridade. O óleo significa, em geral, a abundância. Por isso que a crisma, nós vamos ver, é que vai dar a graça em abundância, né? Então, a matéria é o óleo. Então, no peito, para significar a caridade, nas costas, a força para o combate espiritual. Na antiguidade, quando se ia para a luta contra o inimigo, se passava óleo no corpo para mais facilmente se esquivar do inimigo. Então, para que nós possamos mais facilmente nos esquivar do inimigo, né, o demônio, o mundo, nós mesmos, às vezes, então precisamos dessa abundância da graça e da força, né? Então, a unção com óleo dos catecúmenos ainda antes do batismo. Bom, aí sim vem a profissão de fé, feita pelos padrinhos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Creio. E depois o batismo, a essência do batismo, aquilo que é necessário para que o batismo seja válido. A água derramada na cabeça, ou não podendo ser na cabeça, em outro membro do corpo, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois vem a unção com o crisma, o óleo do crisma, no alto da cabeça, não na testa. Na testa, só na crisma. No alto da cabeça. Cristo quer dizer o ungido. Então, a pessoa vai ser ungida depois do batismo na cabeça, com o óleo do crisma, para significar que agora pertence ao corpo místico de Cristo. É a unção que mostra que agora já pertence ao corpo místico de Nosso Senhor, que é a igreja. Bom, depois tem a imposição da veste branca, que significa a pureza batismal, que deve ser guardada durante toda a vida, né? Eu esqueci. Aqui na iminência, né, do batismo, antes do batismo realmente, o padre troca a estola roxa pela branca. Então, já manifestando a alegria da igreja por aquela alma que está a ponto de ser batizada, e também que significa a pureza daquela alma ao receber o batismo. Então, a veste branca significa a pureza batismal que deve guardar durante toda a vida. Depois do domingo da Páscoa, não sei se vocês vão lembrar, na liturgia existe o que é chamado domingo in albis, né? Domingo em branco. Porque aqueles que tinham sido batizados na vigília da Páscoa guardavam as vestes brancas durante uma semana. Então, até o domingo seguinte, o primeiro domingo depois da Páscoa, na 8ª da Páscoa. E, finalmente, depois da imposição da veste, a vela acesa, que é então dada nas mãos dos padrinhos, né? Se for adulto, na mão do próprio batizado. Essa vela acesa que significa Nosso Senhor, a luz do mundo. Então, Nosso Senhor que a pessoa deve guardar
e propagar durante toda a sua vida. Então, brevemente, o rito do batismo, né? Que é o sacramento mais necessário para a salvação. Bem, depois do batismo propriamente, pode haver ainda, né? Não faz parte do batismo, mas é uma prática piedosa boa, aconselhável, a consagração já da criança a Nossa Senhora. Né? Existe o costume, né, aqui no Brasil, de padrinho ou madrinha de consagração, é possível. Agora, quem consagra mesmo alguma coisa é quem tem poder sobre ela. Quem tem poder propriamente sobre a criança são os pais. Né? Então, quem consagra mesmo, claro, o padre e os pais. Bem, alguma dúvida com relação ao batismo? Diga. A chuva vale também, né, padre? A água da chuva vale. A chuva por si só, não, porque precisa ser um ato humano de derramar a água. Então você pode pegar a água da chuva e derramar. Diga. No caso do batismo, um ladrão que se converte e é batizado, ele não precisa confessar os pecados, mas ele tem que fazer a restituição. Não, claro, porque a restituição, um arrependimento supõe a restituição. Se não tiver desejo de restituir, não está arrependido. Sim. Lá atrás, primeiro, a moça. Você falou que não é necessário ser um padrinho ou madrinha. Só um padrinho ou uma madrinha. Tem que ter a ver com o sexo da criança? Não, para o batismo não se considera. Para a crisma, sim. É só um, né? Para a crisma tem que ser do mesmo. Bom, tem que ser assim, né? No Código de Direito Canônico atual se permite seja do sexo oposto, mas tradicionalmente nós aqui fazemos do mesmo sexo, né? Diga. O senhor falou que na fórmula do batismo não tem um amém. Eu não entendi o que o senhor falou depois. Se falar um amém, torna inválido? Não torna inválido, senão 99% dos... Não digo assim, os padres eu acho que não falam amém, né? Mas sempre tem algum presente que diz amém. Então, bom, em todo caso, não é ele que está batizando, não faria nem diferença, né? Mas se o padre, por acaso, por um ato reflexo, disser amém, não torna inválido. Não tem problema nenhum. Né? Sim. A ausência de padrinhos. Não, assim, a ausência de padrinhos. Numa situação normal, o direito canônico prevê que o padre escolhe o padrinho. Se as pessoas não conseguem, não tem gente, dificuldade, família... tal caos, etc., não conhece ninguém, não tem mais amigos, o padre pode designar alguém. Tu vai ser padrinho dessa criança aqui. Então é possível. Num caso de emergência, naquele momento ele talvez não tenha padrinhos. Quando for fazer o complemento, né, se a criança sobreviver, aí é com os padrinhos. Diga. Uma pessoa que foi batizada sendo protestante, se ela se converter ao catolicismo, é preciso fazer algum complemento? Não, primeiro depende um pouco, né? Em que grupo aí ela foi batizada, porque pode ser válido, inválido, tem variação. Se for válido, depende um pouco, entendeu? Se ainda for uma criança, é mais conveniente que se faça um complemento. Né? Se for um adulto, aí tem que ver como é que foi. Bom, talvez tem que ver um pouco, mas às vezes a pessoa, já crismou até, já se converteu há muito tempo, já é crismada, aí não tem mais muito sentido fazer o complemento, entendeu? Então, sim, tem que ver o caso concreto. E, bom, às vezes também pode ser duvidoso, né, se o batismo foi válido ou não. Nesse caso, faz o batismo sob condição. Se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga. No caso de uma necessidade de batismo por emergência, por exemplo, você não tem certeza se a pessoa foi batizada ou não nessa mesma... Sim. Se não és batizado, se és capaz, eu te batizo... No... Assim, no caso de dúvida, o melhor é dizer, se és capaz, porque já engloba todos os casos possíveis, entendeu? Se está vivo, se não está, se já foi batizado, se não foi, se é um adulto, se está arrependido dos pecados ou não. Se és capaz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Alguma outra questão, dúvida? Bem, fazemos aí. Diga. O padre pode ser padrinho? Pode, desde que não seja o mesmo que está batizando, né? E, a princípio, precisa de autorização do superior. Mas é possível. Depende um pouco da situação. Às vezes um padre que está muito sujeito a ficar mudando, né, de cidade, de país, às vezes não convém tanto. Ele vai ficar distante. Mas também não é um impedimento para ser padrinho isso daí, propriamente falando. Sim. O padrinho que posteriormente se afasta da fé ou começa a misturar as práticas, qual seria o procedimento? Diminuir ao máximo a influência dele sobre o afilhado, né? Paciência, pode acontecer, mas aí não tem muito o que fazer, né? Claro que é entre todas as coisas, né? A pessoa que vai se afastando, vai perdendo a fé, perde a fé. Um dos aspectos é também esse aí, né? De um padrinho que vai perdendo a fé, o prejuízo para aqueles que dependem espiritualmente dele, incluindo afilhados. Mas com relação aos pais, não devem procurar que a influência já não existe nesse campo. Certo? Então fazemos a nossa pausa para ver em seguida a crisma.